Como você marca o 1000º dia de uma guerra que devastou seu país? Se você é a Ucrânia, não perde tempo algum em aproveitar a permissão final dos Estados Unidos para usar seus mísseis de longo alcance contra seu inimigo. Em 19 de novembro, a Ucrânia lançou uma saraivada de mísseis atacãs contra a Rússia, obliterando absolutamente tudo que estava no caminho do míssil. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enviou uma mensagem clara para a Rússia. Enfim, alcançamos o que almejávamos desde o começo e não tememos utilizá-lo. Mísseis vão voar e há dezenas de posições russas-chave dentro do seu alcance. Este primeiro ataque é apenas o começo, pois a Ucrânia planeja transformar muitos dos locais estratégicos mais importantes da Rússia em poços ardentes no chão. Feliz aniversário de 1000 dias! Aqui vamos compartilhar todos os detalhes sobre o ataque de mísseis atacãs da Ucrânia, incluindo o que aconteceu e o que isso significa para o futuro da guerra. Também detalharemos a resposta russa ao ataque e a notícia de que os Estados Unidos finalmente permitiram que a Ucrânia use mísseis atacãs em território russo. No dia 18 de novembro, surgiu a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, permitiu que a Ucrânia usasse o sistema de mísseis de longo alcance atacãs em território russo. Os mísseis representam uma clara ameaça ao plano de Putin para a Ucrânia. Supondo que a Ucrânia tenha recebido a variante moderna Block 1A do sistema de mísseis, agora é capaz de atingir até cerca de 300 quilômetros dentro do território russo. Cada atacãs pode ser carregado com uma ogiva de alto explosivo ou de fragmentação por explosão, em 950 submunições, e pode se mover a velocidades superiores a Mach 3 no ar. Pior ainda para a Rússia, os mísseis são móveis por estrada. Isso significa que a Ucrânia pode transportá-los para qualquer lugar em seu território antes de dispará-los em um alvo. O dia 19 de novembro marcou a primeira demonstração do poder devastador do ATACM, que certamente será usado muitas vezes. A BBC foi pioneira em relatar o ataque de mísseis na Ucrânia. Segundo funcionários dos Estados Unidos, a Ucrânia lançou um ataque atingindo a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia ao norte. Se essa região soa familiar, é porque a Ucrânia tentou violar as fronteiras da região em outubro de 2024, poucos meses depois que seus soldados tomaram território em Kursk. A Ucrânia fez de Bryansk um alvo, pois abriga um aeródromo de onde a Rússia pode lançar bombas planadoras e fornece uma rota em potencial para soldados russos adentrarem seu território. O fato de Bryansk ser vizinho de Kursk também não é perdido pela Ucrânia. A região provavelmente integra uma cadeia de suprimentos que abastece os 50.000 soldados que o presidente russo Vladimir Putin utiliza em sua contraofensiva em curso em Kursk. Retomando os mísseis AN, inicialmente havia poucas informações sobre o que exatamente o ataque atingiu. A BBC relata que o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a Ucrânia disparou 5 atacãs, 4 dos quais foram abatidos antes de atingir seus alvos. Segundo a Rússia, fragmentos de um míssil que não atingiu diretamente o alvo causaram um incêndio em uma instalação militar. Esse relatório russo é tipicamente minimalista, tentando minimizar o dano causado. Segundo oficiais dos Estados Unidos que confirmaram o ataque para a BBC, a Ucrânia disparou 8 mísseis, mas a Rússia só conseguiu eliminar 2 deles em rota. A AP News noticiou essas alegações oficiais. Um oficial afirmou que os Estados Unidos ainda estão avaliando o dano causado pela Ucrânia. Porém, indícios iniciais apontam que os mísseis acertaram um depósito de munições em Karachev, uma cidade de aproximadamente 18.000 habitantes na região de Bryansk. Quanto à Ucrânia, permaneceu em silêncio. Durante uma coletiva após o ataque de mísseis, Zelensky foi indagado sobre o incidente, mas não confirmou o uso de atacãs pela Ucrânia. Em vez disso, ele insinuou que sim, afirmando que a Ucrânia possui capacidades de longo alcance, incluindo drones produzidos internamente e agora também atacãs. Uma resposta evasiva do presidente, mas não é uma negação direta de que a Ucrânia aproveitou a suspensão das restrições dos Estados Unidos sobre o uso de atacãs no 1000º dia da guerra. A menção de Zelensky aos drones parece ser devido à Ucrânia ter acompanhado seu ataque à ATACM com um assalto coordenado de drones. Segundo a Reuters, a Rússia afirma ter abatido 42 drones ucranianos na noite do ataque à ATACM, sendo 32 deles na região de Bryansk. A estratégia ucraniana é evidente. Ela enviou drones com mísseis para confundir as defesas antiaéreas russas, fazendo-as focar nos veículos não tripulados, menos perigosos à frente dos grandes mísseis direcionados a Bryansk. Na coletiva de imprensa, Zelensky esclareceu qualquer dúvida sobre o uso dos atacãs pela Ucrânia quando surgiram imagens dos ataques. O relatório da zona de guerra sobre o ataque de 1000 dias da Ucrânia forneceu mais detalhes e vídeos exibindo a devastação causada pelos atacãs ucranianos.
Ele notou que o alvo parecia ser o 67 graus arsenal da diretoria principal de mísseis e artilharia da Rússia. A Ucrânia usou seus mísseis Atacams para atacar os depósitos de mísseis russos. O relatório da zona de guerra, em vídeos do ataque, uma enorme bola de fogo sobre a base de armas, seguida de explosões menores, possivelmente causadas pela detonação de fragmentos de Atacams nas armas russas. Apesar de Zelensky ter sido evasivo sobre os Atacams, seus oficiais militares pareciam mais dispostos a falar sobre o assunto. Falando para a Rosbusiness Consulting Ucrânia, uma fonte informada e não identificada dentro das forças de defesa da Ucrânia disse: de fato, Atacams foi usado pela primeira vez para atacar o território da Federação Russa. O ataque ocorreu em uma instalação na região de Bryansk. Foi destruído com sucesso. As palavras "destruído com sucesso" indicam que o ataque foi muito mais danoso do que alguns fragmentos de mísseis, causando alguns incêndios, como a Rússia tentou alegar. Um oficial ucraniano confirmou ao Washington Post que a Ucrânia usou mísseis Atacams para atacar Bryansk durante a noite. Então, o que significa este ataque do 10º dia de aniversário para a Rússia e Ucrânia? No sentido imediato, a Ucrânia conseguiu eliminar um depósito de munições que armazenava armas valiosas. Em postagem no Telegram, Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Contra-Desinformação do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, explicou por que isso é uma grande vitória para a Ucrânia. A eliminação do depósito de munições destruiu munições de artilharia, mísseis ar-terra e antiaéreos, além de munições usadas pela Rússia em seus sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Todas essas são armas que a Rússia não pode mais usar para atacar a Ucrânia em seu próprio território, a partir da suposta segurança de Bryansk. São também armas que a Rússia não pode enviar para Kursk para apoiar a contra-ofensiva de Putin contra as tropas ucranianas na região. De uma só vez, a Ucrânia eliminou uma linha de abastecimento-chave e aumentou as chances de seus soldados resistirem contra os 50 mil russos e norte-coreanos em Kursk. Numa perspectiva mais ampla, os ataques da Ucrânia contra a Rússia sinalizam uma mudança na natureza da guerra e uma possível escalada de ambos os lados. A escalada começou com a Rússia. Mencionamos que a Rússia está usando soldados norte-coreanos em seu contra-ataque amaldiçoado. Esses soldados começaram a chegar em outubro de 2024, graças ao Pacto de Defesa Cooperativa que Putin assinou com o presidente norte-coreano Kim Jong-un em junho de 2024. Putin já havia escalado a guerra na Ucrânia para envolver outras nações antes deste ataque do 10º dia, com a decisão de Biden de permitir o uso do ataque M, possivelmente sendo uma reação ao envolvimento da Coreia do Norte. Mais preocupante para a Ucrânia é outra escalada impulsionada por Putin imediatamente após a decisão de Biden sobre o ATACM. A retórica russa acelerou assim que o Kremlin soube que a Ucrânia poderia usar mísseis de longo alcance em seu território. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou que a administração de Washington pretende adicionar combustível ao fogo e inflamar ainda mais as tensões em torno do conflito quando a notícia da aprovação de Biden surgiu. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alegou que veria qualquer uso de armamentos fornecidos pelos Estados Unidos em território russo como evidência do envolvimento direto da América em hostilidades contra a Federação Russa. A resposta da Rússia, em tal caso, será apropriada e palpável. Esses comentários antecederam a decisão de Vladimir Putin de emendar a doutrina nuclear russa horas antes da Ucrânia lançar seu ataque e golpe no 10º dia. Primeiramente proposto em setembro de 2024, a BBC diz que essas mudanças estabeleceram novas condições sob as quais a Rússia poderia lançar armas nucleares em um oponente. A doutrina agora afirma que qualquer ataque conduzido por um Estado não nuclear, se apoiado por um Estado nuclear, seria considerado um ataque conjunto contra a Rússia. E com esse ataque, ambos os estados se abririam para uma resposta nuclear da Rússia. Isso representa uma mudança significativa da doutrina anterior da Rússia, que afirmava que poderia usar armas nucleares se um inimigo a atacasse com armas nucleares ou convencionais que ameaçassem a existência da Federação Russa. A mensagem de Putin com essa emenda foi clara. Qualquer uso de Atacams poderia provocar uma resposta nuclear da Rússia na Ucrânia, nos Estados Unidos ou em ambos. Horas depois, a Ucrânia realizou seu ataque Atacams em Bryansk. O ataque não provocou uma retaliação nuclear imediata da Rússia, e as mudanças na doutrina de Putin não surpreenderam os Estados Unidos. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, declarou não estar surpreso com os comentários do Kremlin sobre a publicação do novo documento revisado. Ele indica que a mudança é mais uma tentativa de Putin de coagir e intimidar a Ucrânia e outros países com uma retórica nuclear irresponsável. Washington também não planeja alterar sua doutrina nuclear,
que ainda posiciona as armas nucleares como resposta a um ataque nuclear em solo americano. Ainda assim, é inegável que o ataque de Ataque-M na Ucrânia está alinhado com a nova doutrina russa. Segundo as leis revisadas de Putin, a Rússia terá o direito de responder com armas nucleares, evidenciando o timing preciso das emendas à doutrina. Se ele fará isso, ainda está para ser visto, embora o Kremlin tenha notado que o ataque da Ucrânia marca uma nova fase da guerra ocidental. A Rússia está certa, o que nos leva ao futuro da guerra na Ucrânia. Do lado da Ucrânia, seu ataque Ataque-M demonstra que não há restrições sobre onde ou como usa os Atacams em território russo. Quando surgiram notícias sobre a reversão da política de Biden, alguns especularam que a Ucrânia só poderia usar as armas em Kursk. A decisão de Biden parece ser um resultado direto da Rússia usar soldados norte-coreanos em sua contraofensiva em Kursk. Isso teria feito sentido. Restringir os Atacams à região permitiria aos Estados Unidos alegar que apenas fornece à Ucrânia as armas necessárias para se defender de uma escalada indevida. Mas o primeiro ataque de Atacams da Ucrânia ocorreu em Bryansk. Portanto, esse argumento é inválido, indicando que a Rússia enfrentará mais problemas do que o previsto. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, o alcance dos Atacams permite à Ucrânia atingir pelo menos 245 alvos militares russos, conhecidos fora do seu território. Entre esses 245 estão 16 aeródromos, vários dos quais abrigam as aeronaves que a Rússia está usando para lançar bombas planadoras na Ucrânia a partir de trás das linhas de frente. Há também 15 objetos conhecidos apenas em Kursk, mas esse número parece menos relevante agora que a Ucrânia pode usar Atacams para atacar além do Oblast contestado. A Rússia enfrenta uma Ucrânia capaz de eliminar aeródromos-chave, reduzindo consideravelmente o uso de bombas planadoras por Putin. Isso é um problema para a Rússia. Ela lançou milhares de bombas planadoras na Ucrânia a partir de aeródromos seguros atrás das linhas de frente, sem arriscar suas aeronaves. Ao eliminar essas aeronaves com Atacams, a Ucrânia aliviaria a pressão sobre seus soldados em campo, especialmente no Donbass, foco-chave de Putin há tempos. Além disso, a Ucrânia pode causar enorme interrupção nas linhas de abastecimento russas com Atacams. Isso é evidente no primeiro ataque em Bryansk. A Ucrânia atacou um depósito de munições para privar a Rússia de mísseis e projéteis de artilharia. Mais uma vez, a pressão é aliviada na Ucrânia, mas agora o ataque pode auxiliar suas tropas em Kursk, pois as armas de Bryansk podem ter sido usadas na contraofensiva russa na área. A Ucrânia agora pode atingir mais alvos russos do que antes, o que preocupará Putin. Putin também se preocupa que os Atacams equilibrem o jogo em termos da força das respostas da Ucrânia aos ataques russos. Ao longo da guerra, a Rússia tem atacado a Ucrânia com mísseis e bombas, sem grandes preocupações com retaliações em seu próprio território. A Rússia se aproveitou desse fato até o primeiro ataque de Bryansk na Ucrânia. Poucas horas antes da Ucrânia atacar Bryansk, a Rússia realizou um devastador ataque de drone na Ucrânia, deixando 12 mortos, incluindo uma criança. Foi o terceiro ataque em poucos dias, usando um drone Shahid feito no Irã, que feriu 11 pessoas com mais potencialmente presas sob os escombros. Em 18 de novembro, um míssil russo atingiu Odessa, causando um incêndio em um apartamento que matou ao menos 10 pessoas e feriu 43. No dia anterior, a Rússia disparou um míssil balístico com munições de fragmentação em Sumy, matando 11 e ferindo 84. Aqui vemos a hipocrisia da Rússia em ação. Ela advertiu constantemente a Ucrânia para não atacá-la em seu território com armas recebidas de parceiros estrangeiros, mas não segue o mesmo padrão. Drones iranianos e artilharia da Coreia do Norte são usados frequentemente para atacar fortificações e cidades na Ucrânia. Com Atacams, a Ucrânia agora tem mais opções para contra-atacar esses ataques em seu território. O Atacams representa uma ameaça evidente a qualquer assentamento ou fortificação russa a cerca de 180 milhas da fronteira do país com a Ucrânia. A complexidade da guerra muda, com os ataques de mísseis e drones de Putin em centros populacionais ucranianos agora potencialmente sendo respondidos à altura. Isso tudo favorece a Ucrânia. Com a invasão de Kursk em agosto de 2024, a Ucrânia capturou cerca de 740 km² de território russo. Essa era uma terra que provavelmente esperava usar como moeda de troca para recuperar parte do que perdeu para a operação militar especial de Putin, caso Ucrânia e Rússia algum dia cheguem à mesa de negociações. A capacidade e disposição de usar Atacams dentro da Rússia dá ainda mais vantagem para a Ucrânia. O país agora pode argumentar que é totalmente capaz de retaliar aos ataques russos em seu território da mesma forma, e seus mísseis podem viajar longe o suficiente para danificar alvos importantes dentro da Rússia.
A Ucrânia pode usar o ocorrido em Briansk para mostrar a Putin que é apenas o início. Se ele não parar de atacar a Ucrânia, mais ataques ATACMS em seu território ocorrerão. Tudo isso ainda precisa ser visto. Porém, manter esse tipo de alavancagem depende da Ucrânia conservar sua capacidade de usar ATACMS na Rússia quando Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos da América em janeiro de 2025. Não há garantia de que isso acontecerá. A resposta imediata dos republicanos à decisão de Biden de permitir o uso de ATACMS dentro da Rússia foi moderada. O relatório da zona de guerra relata que o conselheiro de Segurança Nacional de Trump, Mike Waltz, criticou a decisão. Waltz, ex-coronel da Guarda Nacional em Green Beret e atual congressista da Flórida, descreveu a decisão de Biden como mais um passo na escada de escalada. Considerando que Waltz provavelmente se tornará conselheiro de Segurança Nacional sob Trump, essas respostas sugerem que a futura administração já considera reverter a decisão de Biden. Isso prejudicaria a Ucrânia ao limitar sua capacidade de usar ataques e greves como alavancagem contra a Rússia. Mas a reversão pode ocorrer em meio ao impulso do presidente eleito Trump pela paz com o plano que ele disse que introduzirá quando assumir o cargo. A Ucrânia pode ter atacado rapidamente em Briansk por não ter certeza se poderá usar ataques na Rússia por muito mais tempo. Não podemos afirmar com certeza, mas também não podemos ignorar que a permissão de Biden parece ter escalado a guerra na Ucrânia. As armas nucleares agora estão em jogo para a Rússia. Putin já ameaçou ação nuclear várias vezes no passado, como resposta à Ucrânia e seus aliados ultrapassando limites na guerra. No entanto, agora a Rússia alterou sua doutrina nuclear, permitindo que se defenda de um ataque como o realizado pela Ucrânia em Briansk. Então a Ucrânia obliterou completamente um depósito de munições russo no 10º dia da guerra. Ficou provado que está disposta a usar mísseis de longo alcance que tanto desejou logo de cara. Contudo, o 10º dia também assinala a mudança na doutrina nuclear russa, marcando um ponto de inflexão na guerra para ambos os lados. Esse ponto de virada favorece a Ucrânia ou a Rússia? A resposta para essa pergunta fica por sua conta. A mudança na doutrina russa é mais um exemplo da ameaça nuclear que temos visto durante a guerra? Quanto dano você acha que a Ucrânia pode causar além do ataque a Briansk nos próximos meses? Diga-nos o que você pensa nos comentários abaixo e obrigado, como sempre, por assistir ao vídeo.